Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega o nosso noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 15 de agosto de 2022, dia 18 de Av de 5.782, e vamos diretamente às nossas manchetes. Intel causa explosão de crescimento na cidade de Kiryat Gat. Israel bloqueia mais um túnel de ataque do Hamas. Irã responsabiliza Salman Rushdie pelo ataque que ele próprio foi vítima. Polícia israelense destrói casas construídas ilegalmente na região de Judá. E recrutas se apresentam ao exército de Israel. Antes de iniciarmos o noticiário, eu quero mais uma vez pedir a você que ainda não se inscreveu, que o faça. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e compartilhe o nosso noticiário com seus amigos e com seus conhecidos. Além do mais, deixe o seu like e os seus comentários ao final do nosso noticiário. Isso é importante, inclusive, para balizar os próximos. E vamos às notícias sem mais delongas. A Intel segue sendo a maior produtora mundial de chips para computadores. Há cerca de 7 anos, a Intel resolveu instalar sua maior fábrica mundial na cidade de Kiryat Gat, aqui em Israel. Foram vários os motivos da escolha, entre os quais eu ressalto a baixa variação de temperatura ao longo do ano, o regime de chuvas favorável na região, a abundância de mão de obra qualificada em Israel, além, claro, das questões impositivas e de transporte internacional. Kiryat Gat é uma cidade fundada em 1972 e que até 2015 não chegava a 40 mil habitantes. A vinda da Intel abriu grande número de posição de empregos, atraiu na sua esteira muitos outros empreendimentos e daí foi uma bola de neve, com novos bairros, shoppings, bancos, farmácias e toda a infraestrutura que acompanha o crescimento. Kiryat Gat se modernizou e a Intel abriu uma segunda fábrica na cidade, resultando em novo influxo. Um programa de expansão da cidade acaba de ser aprovado pelo governo israelense, permitindo a construção de mais 51.250 unidades residenciais, um novo hospital, novos parques municipais, escolas e hotéis. A expectativa é quintuplicar a população da cidade, que deverá atingir 250 mil habitantes em menos de 10 anos. O mundo está passando por uma falta imensa de chips para computadores e a Intel busca um lugar para sua nova fábrica. Não há qualquer indicação ainda que Israel volte a ser escolhida, nem tampouco qualquer garantia que, caso Israel seja escolhida, a fábrica venha a ser erguida em Kiryat Gat. Mas a cidade já está fazendo esforços para atrair também esta terceira unidade. Kiryat Gat e Harish são duas cidades em crescimento exponencial aqui em Israel. As regiões de Judá e Samária aparecem frequentemente na mídia em função das disputas sobre a soberania da área. Grupos de jovens de direita vêm tentando expandir a presença judaica na área, muitas vezes tentando criar novas aldeias em áreas não autorizadas. É o que vem acontecendo em Ramat Migron. Na noite de domingo para segunda-feira, forças policiais invadiram e destruíram as casas que estavam sendo montadas no local. É a segunda vez neste mês que famílias tentam se estabelecer na área sem autorização governamental. A polícia desmontou na semana passada muitas casas, mas imediatamente jovens colonos reiniciaram a construção, que foi novamente demolida nesta noite. Ramat Migron se localiza a nordeste de Jerusalém e está a poucos metros da antiga aldeia de Migron, aldeia esta que foi evacuada e posteriormente demolida no ano de 2012. Em Migron da época viviam 300 habitantes.
os habitantes de Ramat Migron acusam a polícia de ser extremamente rígida frente a construções ilegais por parte de judeus, mas não exercerem quaisquer tipo de problemas para os árabes que constroem ilegalmente na mesma área. Tanto a antiga Migron como o Ramat Migron são partes da área C, que os acordos de Oslo colocou sob controle total israelense. Lembrando que nos acordos de Oslo, além da área C sob controle israelense, foi dada a área A para controle total palestino e a área B com controle civil e administrativo palestino e controle de segurança conjunto israelense e palestino. Na área C vivem atualmente 450 mil israelenses e cerca de 330 mil palestinos. O Exército de Defesa de Israel autorizou hoje a publicação de que, ao longo deste último fim de semana, foi bloqueado um túnel de ataque construído pelo Hamas. Trata-se de um túnel que já foi bombardeado e muito danificado durante a Operação Guardiões da Muralha em 2020. No entanto, o Hamas estava recuperando o muro, localizado a 70 metros de profundidade. Para lhe dar uma ideia, isto equivale a um edifício de 30 andares da terra para baixo. As informações sobre a tentativa de recuperação deste túnel chegaram a Israel há pouco mais de uma semana, durante as recentes escaramuças com a Jihad Islâmica. Como Hamas não se envolveu naquelas batalhas, Israel optou por aguardar até um momento mais propício. Na madrugada de sábado para domingo, foram injetados materiais diversos, não explicitados, incluindo o concreto, que bloquearam e desativaram totalmente o túnel em questão. O túnel saía da região norte da faixa de Gaza e chegou até a atravessar a fronteira israelense, mas não chegou até a barreira subterrânea, construída ao longo de 63 quilômetros há 2 anos e meio. Estima-se que uma obra desta envergadura tenha custado milhões, valores que poderiam seguramente terem sido usados na construção de escolas e hospitais que tanta falta fazem aos habitantes de Gaza. O governo iraniano, através do seu porta-voz Nasser Kanaani, acusou hoje a Salman Rushdie como responsável pelo ataque a facadas que ele próprio foi vítima na última sexta-feira. Segundo Kanaani, o Irã não tomou parte no ataque, porém, ressaltou, a liberdade de expressão não pode incluir ataques a uma religião. Hadi Matar, que é o islâmico que perpetrou o ataque a facas, era simpatizante do Irã e mantinha conversas nas redes com a Guarda Revolucionária do Irã. E não se pode afastar a suposição que estas o instruíram sobre como fazer o ataque. Jornais do Irã, inclusive o Jornal Oficial, saíram com manchetes de exaltação ao ato em suas edições de sábado e domingo. A mídia iraniana comemorou o que designaram o aposta Salman Rushdie estar a caminho do inferno. A mídia estatal designa Rushdie como murtad, ou seja, apóstata, e justifica religiosamente os ataques à sua vida. O líder supremo do Irã, citado pelo jornal Kayhan, que é um jornal oficial, disse o seguinte: as mãos do agressor devem ser banhadas em beijos. O exército de Israel divide a apresentação de seus recrutas de acordo com o tipo de serviço militar a ser prestado. Basicamente, são 3 roteiros distintos de apresentação. Inicialmente, se dá o roteiro feminino, que inclui tanto as moças que irão para o fronte como as que servirão em serviços de apoio. A segunda leva é de rapazes que se engajarão em atividades do front. E o terceiro grupo é formado por rapazes para serviços de apoio. São 3 diferentes rodadas, cada uma delas com esses 3 roteiros que eu acabei de mencionar. A primeira das rodadas é em agosto,
e a última é em março do próximo ano. A classe nascida em 2004 começou a se apresentar neste mês de agosto. As meninas já se apresentaram na primeira e segunda semana. Amanhã, terça-feira, se apresenta o primeiro dos 3 grupos de soldados do fronte. É com imenso misto de orgulho, misturado com apreensão, que o meu primeiro neto se apresenta para os seus 3 anos de serviço militar obrigatório numa unidade de elite do Exército de Israel. Muitas famílias foram quase dizimadas na Segunda Guerra Mundial pela máquina assassina nazista. Judeus não podiam se engajar na maior parte dos exércitos e sua inabilidade em defenderem-se levou ao extermínio de mais de 6 milhões de judeus, 1/3 dos judeus vivos à época. Desde o ano 135 da Época Comum até 1948, por longos e sangrentos 1813 anos, os judeus não tiveram a possibilidade de se defenderem. Foram os anos das expulsões em massa na Europa, da Inquisição que devastou o povo judeu, das perseguições e humilhações e, finalmente, do terrível Holocausto. Agora, com o pensamento em meus avós, meus tios e meus primos que foram assassinados pelos nazistas antes do meu nascimento, eu vejo o meu neto se preparando para defender a sua pátria e o nosso povo. Ele não usa... É um motivo de orgulho ímpar. Por outro lado, é sabido que o inimigo é muito diferente do típico soldado israelense. Ele não usa uniforme, ele se esconde entre civis, ele usa crianças como escudo humano e ele não valoriza a vida do antagonista e nem sequer a vida da sua própria gente. E é esse o motivo de apreensão que acompanha todo e qualquer familiar de um soldado no fronte, lutando contra terroristas que nada têm a perder. Eu desejo a meu neto e a todos os que se preparam para vestir o uniforme do Exército de Israel que partam em paz para a sua missão e voltem sãos e em paz da mesma forma ao final dos seus 3 anos de serviço. Que Deus os acompanhe e guarde. Amigos, por hoje é o que tínhamos para vocês. Na quinta-feira, nos encontraremos aqui com mais um Radar do Mundo Judaico. E na próxima segunda-feira, estaremos juntos, novamente, com um novo Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Até então, meus amigos, e não esqueça, deixe o seu like e os seus comentários. Tchau!